Bem-vindo a Ibal, a Igreja Batista Alto da Lapa. Nosso culto começará em instantes. Enquanto isso, conheça um pouco mais da nossa programação semanal e fique por dentro de tudo o que acontece ao longo da semana. No domingo, pela manhã, temos a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas, e o café da comunhão, às 10 horas. Logo após, começamos o nosso culto matutino, às 10h30. Ainda no domingo, ao final da tarde, temos nosso culto noturno, às 18 horas. Na terça-feira, PG Integração, às 20 horas. Encontro do pequeno grupo aqui em nossa sede. Na quarta-feira, culto de oração, às 20 horas. E na quinta-feira, PG Aliança, às 19h30, pequeno grupo no Alto da Lapa. Na sexta-feira, é a vez do PG Projeto de Deus, às 20 horas, na Vila Leopoldina. E do ensaio de louvor, às 20 horas, aqui na igreja. No segundo sábado de cada mês, rola o PG Jovem. E no último sábado do mês, o Algo Novo, nosso encontro de jovens pra lá de especial. É assim mesmo. Na Ibal, você é sempre bem-vindo. Fale com o pastor Saulo ou com o pastor Anderson e conte com todo o apoio e aconselhamento dos nossos pastores. Você também pode ter a atenção profissional da psicóloga Sandra Sena. E não esqueça, na Ibal temos ainda ministérios e diversas atividades que nos enriquecem por completo. Ministério Infantil Turma do Alto, Ministério de Casais, cursos de inglês e o Movimento Ibal, projeto de ginástica e condicionamento físico. Acesse o nosso site e faça-nos uma visita. Será uma alegria tê-los conosco. E temos mais um pedido a lhe fazer. Compartilhe agora a nossa transmissão em suas redes sociais e abençoe muitas vidas com a palavra de Deus. Após isso, por favor, desligue o celular e prepare-se, pois o culto já vai começar. No decorrer desse mês de agosto, nós temos tratado sobre um tema de fundamental importância para a vida da igreja. Nós temos falado sobre a ética e sobre a ética cristã, porque o campo da ética é muito vasto. Nós podemos falar da ética, da bioética e tantos segmentos que a ética ela vai se ramificando. Mas nós, como cristãos, precisamos assumir um compromisso de ter uma ética em conformidade com a palavra de Deus, uma ética que nos favoreça com entendimento aprofundado da palavra e, mais do que isso, a aplicação dessa palavra nas nossas vidas. Som, 1, 2, tá, amém. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, Mateus capítulo 5, do 1 ao 5. Consegue postar? Amém. Isso. Vamos ler todos na mesma tradução. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus a multidão, subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós não vamos ler todas as bem-aventuranças, eu quero centralizar com vocês nessa manhã sobre um tema que tem como título As Chaves do Reino e a Ética de Cristo. Falando sobre ética, irmão, nós precisamos compreender e refletir de que a ética, ela faz parte da vida humana. Em todos os segmentos da vida você vai aplicar a ética.
Essa ética, ela nada mais é do que a racionalização da moral. Quando você aplica a ética, você aplica aquilo que dentro da moral você já desenvolveu no teu coração. E de maneira direta ou indireta, você vai tomar atitudes éticas relacionadas a determinadas situações. Por exemplo, tem um familiar que está ali entre a vida e a morte, desenganado pela medicina, e qual é a conduta que a família tem que tomar em relação a esse ente querido que está ali sendo sustentado por aparelhos sem nenhuma perspectiva de vida? Existem condutas éticas dentro da bioética que vão dizer, olha, isso aqui é o seguinte, você pode esperar a vida seguir o seu ciclo natural, para que o corpo pare de funcionar. Algumas pessoas já vão além, falam, não, é melhor aplicar uma injeção e tirar o sofrimento da pessoa. Puxa vida, pastor, tem gente que faz isso? Tem. Isso é chamado de eutanásia. Quando as pessoas chegam ali e aplicam uma medicação para que o corpo pare de funcionar e aquela pessoa venha a óbito. Existe a distanásia, quando a família decide deixar a vida seguir o seu ciclo. Vocês percebem como a ética ela está tão próxima das nossas vidas? Como a ética faz parte das nossas decisões, das nossas escolhas? O Senhor Jesus, um dia, ele foi questionado sobre a questão do divórcio. Jesus, qual é o teu posicionamento em relação à questão do divórcio? Jesus foi muito claro quando afirmou o seguinte, que a questão do divórcio veio por causa da dureza do coração do homem. E lá no princípio não era assim. Encontramos aí uma chave hermenêutica na qual nós como igreja, nós como corpo de Cristo, precisamos compreender e aplicar nas nossas vidas. Jesus, quando foi confrontado diante de uma decisão ética, diante de uma decisão moral, diante de uma decisão que faz parte do cotidiano e da vida de tantas e tantas pessoas, ele nos deu uma solução e uma maneira de enxergar a vida, nos fazendo olhar para trás. Jesus falou, olha, lá no princípio não era assim. Queridos, nós aprendemos com isso, que temos em nossas mãos a possibilidade de desenvolvermos uma chave hermenêutica olhando para o princípio. Foi lá que Jesus olhou. Como foi que Deus planejou e projetou todas as coisas? Qual foi o propósito de Deus quando criou a humanidade? Qual é o norte que nós precisamos ter como igreja, como povo de Deus em relação a este mundo e em relação à conduta ética, moral, comportamental que nós como igreja do Senhor precisamos aplicar e desenvolver nas nossas vidas? Precisamos compreender que todas as pessoas vivem, de fato, debaixo de uma conduta moral, debaixo de uma ética que vão direcionar, que vão dar o norte para as suas vidas. Mas nós, como povo de Deus, precisamos ser diferenciados em relação a toda a humanidade, porque a nossa conduta ética precisa ser norteada e direcionada por uma cosmovisão, orientada e conduzida pela palavra de Deus, pela essência do Evangelho, pelo objetivo maior que Deus tem para a vida do seu povo, da sua igreja. Mas, queridos, algo que nós precisamos nos perguntar é: qual tem sido a cosmovisão? Qual tem sido o entendimento de vida que tem nos conduzido em relação às nossas escolhas, em relação às nossas decisões, em relação a comportamentos, à semelhança desse que eu acabei de mencionar, e tantos outros que fazem parte do nosso dia a dia. Eu gosto muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, ele que é filósofo, ele que também é teólogo católico, mas teólogo. E ele fala sobre o querer, o poder e o dever. Isso já foi inclusive mencionado aqui pelo irmão Rodolfo, em uma de suas ministrações sobre esse tema. Queridos, nós precisamos compreender que quando falamos de ética e de comportamento cristão, falamos do dia a dia. Porque nem tudo que nós queremos fazer, muitas vezes nós podemos. Nem tudo aquilo que nós podemos fazer, normalmente, e em tantas e tantas situações, nós queremos fazer. Mas muitas vezes nós queremos e podemos, mas não devemos. E como é que nós vamos conduzir e nos orientar em relação a essa ética, em relação às nossas escolhas e às nossas decisões? Dentro de princípios éticos e morais bíblicos. Dentro do entendimento de que Deus tem uma ética específica para a vida da sua igreja. E esta ética se chama ética missional.
Qual foi o exercício que Jesus teve quando foi questionado em relação a uma decisão ética? Ele mandou a gente olhar lá para trás. Olha, o divórcio existe sim. Há esse posicionamento sim das duas escolas judaicas, Shammai e Léu. Um era liberal e aceitava o divórcio de qualquer maneira. A outra era mais conservadora e só aceitava o divórcio em algumas situações. Mas o Senhor Jesus nos deu uma chave hermenêutica fundamental quando nos manda olhar lá para o princípio. Qual foi o objetivo de Deus ao criar a humanidade? Qual foi o objetivo de Deus em nos criar? Qual foi o objetivo de Deus em formar um povo? Essa é a ética missional. Para que você existe? Para que você foi criado? Porque Deus, em sua infinita sabedoria, amor, graça, plenitude, soberania, decidiu nos criar. Dentro dessa ética missional, irmãos, nós vamos encontrar respostas que muitas pessoas buscam, respostas que estão relacionadas ao motivo principal da sua vida. E essa ética missional que nós, como igreja, precisamos compreender e aplicar nas nossas vidas. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, nós lemos assim: de volta ao princípio, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. É olhando para o princípio, é olhando para o objetivo primeiro, é olhando para a criação, que nós vamos compreender qual é o objetivo que nós, como igreja do Senhor, como povo escolhido, como povo separado por Deus, vamos compreender e aplicar na nossa vida, vivendo de maneira aceitável e agradável diante do Senhor. O texto que nós lemos fala sobre a criação. E dentro desse objetivo, o Senhor Deus, Ele aplica e coloca nas mãos do homem uma missão. E essa missão, ela que lhe foi atribuída como administrador deste mundo, como aquele que vai gerir e administrar todas as coisas, ele recebeu algumas especificações, alguns direcionamentos da parte de Deus. E nós lemos: crescei, frutificai, multiplicai, dominai sobre toda a terra e sujeitai-a. Queridos, cada um de nós aqui recebeu do Senhor essa incumbência e essa responsabilidade. Primeiro, de crescer e de multiplicar. Segundo, de dominar a terra. Terceiro, de sujeitai-a, dominai sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a face da terra. É função do ser humano, é função da humanidade exercer essa função missional de Deus. Eu sou administrador deste mundo, você é administrador deste mundo. Precisamos cuidar, precisamos zelar por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Portanto, dentro dessa ética missional, é nossa função cuidar do meio ambiente, sim. Dentro dessa ética missional, é função de cada um de nós educarmos uns aos outros também. Dentro dessa função missional, é função de cada um de nós cuidarmos pelo meio ambiente onde nós vivemos, servindo a Deus, servindo vidas. A gente sempre repete essa frase aqui. Como é que nós vamos exercer a função missional de Deus para essa humanidade? Sujeitando a terra, dominando a terra, administrando tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, aquilo que a teologia chama de missio Dei, a missão de Deus aqui na terra. Cada um de nós aqui, irmãos, estando alinhado dentro desse objetivo, desse propósito. Vamos seguir ao Senhor, fazendo a diferença onde quer que estejamos, porque essa é a nossa missão principal. Esse é o modelo que o Senhor Jesus orienta lá para o princípio. Ah, pastor, mas entrou a queda, entrou o pecado. E nós sabemos que com a queda e com o pecado houve uma ruptura e houve uma separação entre o Deus Todo-Poderoso e a obra da sua criação. E dentro dessa ruptura, houve um afastamento. Com esse afastamento, Deus não desistiu de nós. Deus poderia ter desistido. Falou: olha, eu fiz esse pessoal aqui, dei para eles atribuições, coloquei nas mãos deles funções para que eles pudessem exercer domínio sobre a terra, mas eles decidiram seguir um outro caminho. Houve uma ruptura.
Mas, meus queridos, para a honra e glória do Senhor, Ele não desistiu de nós. Você pode repetir comigo? Deus não desistiu de mim. Vamos falar bem firme. Deus não desistiu de mim. O Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu de mim. E Ele levantou a partir dali uma operação de resgate. E dentro dessa operação de resgate, Ele separou um povo. Dentro dessa operação de resgate, Ele desejou nos levar a um vínculo, a um restart, a um reinício. Portanto, queridos, nós não podemos avaliar a vida com base em tudo aquilo que aconteceu depois da queda. Porque depois da queda entra a contaminação pelo pecado. Entra os maus hábitos, entra a malícia, entra a maldade, entra a corrupção do gênero humano. Mas se nós queremos ser um povo diferente, precisamos compreender que não foi assim que Deus nos criou. No princípio não era assim, foi a palavra do Senhor Jesus. Mas com o objetivo de restaurar a humanidade perdida, Deus levanta um povo a partir de Abraão. Deus olhou para Abraão, falou: olha, Abraão, de ti eu vou criar uma grande nação. E cada um de nós aqui, irmãos, somos descendentes de Abraão pela fé. E Deus, a partir daquele homem, levantou um povo. Esse povo cresceu, esse povo se multiplicou. Deus levantou ali Moisés e constituiu daquele povo uma nação. Uma nação de sacerdotes para o mundo, de homens e mulheres que tinham a responsabilidade de anunciar ao mundo a existência de um Deus todo-poderoso, criador e sustentador da vida. Mas não ficou por aí. Porque para que esta obra, para que esse restart, para que esse recomeço fosse completo, o Senhor enviou o seu Filho na plenitude dos tempos para salvar as nossas vidas, nos trazendo de volta a essência, nos trazendo de volta a oportunidade de vivermos na plenitude e na presença desse Deus Todo-Poderoso. Mas foi com a vinda do Senhor Jesus, com preço pago na cruz, que de dois povos Ele fez apenas um povo. Ele pegou os judeus, pegou os gentios, pegou o argentino, pegou o brasileiro, pegou o baiano, pegou o paulista. Ele juntou todos esses povos e desses povos Ele fez apenas um povo. Ele fez apenas um corpo que nós conhecemos como a igreja do Deus vivo, a comunidade dos santos, a comunidade dos resgatados, daqueles que em Cristo se tornaram um modelo original de fábrica. Essa semana nós ficamos preocupados com a mesa de som da igreja, a mesa de som que tem uma tecnologia, ela é digital, e ela começou a dar mau contato. Começou a ligar, às vezes não ligava, e dando mau contato. Até que o Senhor deu a boa ideia, para o Davi e para o Tiago, de fazer um restart de fábrica, para que ela voltasse às suas configurações originais. Queridos, é isso que Deus quer fazer com a tua vida. É isso que Deus quer fazer com a minha vida. Ele quer nos dar um restart. E o preço que foi pago na cruz, o sangue que foi vertido sobre as nossas vidas, nos leva a enxergarmos que o que Deus criou é bom. Quando Deus criou a terra, quando Deus criou o mundo, Ele viu que era muito bom, Ele se alegrou. Mas veio o pecado para nos afastar. Mas ainda assim o Senhor não desistiu, o Senhor não abriu mão de nós, e enviou o seu Filho na plenitude dos tempos para nos dar um recomeço. Por isso nós lemos lá em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram e eis que tudo... É isso que Deus quer para você. Novidade de vida, conduta ética, conduta moral, comportamento, atitude, não direcionadas pelo mundo, não direcionados pela política, não direcionados pelos gostos, não direcionados pelo hedonismo, não direcionados pelo mundanismo e pelo pecado, mas uma mentalidade nova, uma mentalidade transformada, uma mentalidade alcançada pela graça. Compreendendo que hoje nós vivemos em novidade de vida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Recebemos uma formatação, uma reformatação, voltando ao modelo inicial, voltando ao objetivo maior do Senhor, que é de nós
aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, a partir de nós, aqueles que foram purificados pela graça, possamos viver uma vida agradável a Deus, possamos desenvolver uma vida em conformidade com a sua palavra, possamos ser aperfeiçoados a cada dia, apesar das nossas limitações. Queridos, não podemos imaginar que pelo fato de que fomos lavados pelo sangue de Jesus, vivemos hoje uma vida perfeita. Não. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo pecou, todo mundo se afastou da presença do Senhor, todo mundo foi afastado da intimidade com Deus. Mas, queridos, nós também lemos na mesma Bíblia, quando afirma que fomos salvos pela graça, mediante a fé. E não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que não sejamos considerados melhores do que os outros. É pela graça, e esta graça nos alcançou. Por isso, como igreja, se desejamos viver uma conduta ética, moral, comportamental, agradável a Deus, precisamos voltar ao modelo original. E é justamente isso que o Senhor Jesus nos oferece quando nós lemos o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, queridos, ele é considerado pelos estudiosos como o ápice da literatura humana. Ninguém, nem antes nem depois do Sermão da Montanha, conseguiu escrever algo mais profundo, algo mais intenso, algo mais perfeito do que o Sermão da Montanha, que também é conhecido como as Beatitudes do Senhor Jesus. Alguns consideram que o Sermão da Montanha seja os preceitos éticos, os mandamentos de Cristo. A exemplo dos 10 mandamentos, temos o Sermão da Montanha, que nos apresenta 8 características que são fundamentais para a vida da igreja, para que a igreja possa se desenvolver e voltar à essência daquilo que Deus tem preparado e reservado para o seu povo. Por isso nós vamos nesta noite, compreendendo a importância, nessa manhã, eu estou parecendo o Guilherme, hein? É a lâmpada aqui, a lâmpada confunde. Nós vamos hoje trabalhar 3 chaves de importância fundamental para a vida de nós cristãos, que desejamos nos permitir voltar à essência daquilo que Deus havia preparado para este povo, a quem Ele chamou, a quem Ele separou. Eu quero falar com você sobre a primeira chave do reino de Deus, dentro dessa ética cristã que nós precisamos viver. A primeira chave do reino é a pobreza. E Jesus se refere à pobreza espiritual, à pobreza da alma. Tal pobreza se configura de diversas formas e uma delas é a religiosidade. Quando a gente fala de pobreza, irmãos, ninguém gosta de pobreza. Quem gosta aqui de ser pobre? Deixa eu abaixar a mão, que eu não gosto. Ninguém, né? Pobreza é um negócio triste. Deus não nos criou para que sejamos pobres. Não estava dentro do modelo original, lá no Éden. Não. Veio em consequência do pecado. Mas o texto não está falando simplesmente de pobreza material, até porque, se nós formos avaliar dentro desse princípio, ninguém aqui é rico. Todos nós somos pobres, porque ninguém consegue comprar um dia a mais de vida. Ninguém aqui consegue comprar 1 hora a mais de saúde. Cada um de nós aqui vive dentro de um princípio, dentro de um direcionamento de Deus, e não temos poder aquisitivo para comprar para nós 24 horas de vida. Podemos comprar conforto, podemos comprar alimento, mas não podemos comprar apetite. Quantas pessoas têm dinheiro, têm de sobra, têm finanças, têm poder, mas muitas vezes lhes falta o essencial para viver. Pode comprar o salmão defumado mais caro e mais saboroso do mundo, mas não vai conseguir comprar apetite. Todos nós precisamos compreender que somos pobres. Só em Cristo Jesus é que nós vamos ser fortalecidos para desfrutar da maior de todas as riquezas, que é a salvação das nossas almas. Mas, queridos, Jesus está falando aqui sobre uma pobreza espiritual. Pessoas que são pobres espiritualmente. E lá em Lucas capítulo 18... ele traz aqui uma menção de uma pessoa pobre e de uma pessoa rica. Lá em Lucas capítulo 18, 11 a 13, ele traz a narrativa sobre a parábola do fariseu e do publicano.
E Jesus, quando ele fala sobre essa parábola, ele fala que o fariseu se levantou com toda a arrogância, com toda a sua religiosidade, com as suas roupas bonitas, né, que demonstravam a dimensão da sua religiosidade, com tantas abas, com tantos detalhes, se considerando mais justo do que o publicano, que era o cobrador de impostos, uma pessoa marginalizada, uma pessoa que era vista como uma pessoa indigna. E aqui nós podemos perceber claramente a dimensão da pobreza espiritual, da religiosidade na vida de tantas e tantas pessoas, que pelo fato de muitas vezes frequentarem um culto evangélico, ou de a igreja A, B ou C, se consideram mais santas do que as outras. Quantas pessoas vivem debaixo da religiosidade? Por outro lado, nós temos aqui a figura do publicano. Um homem que reconhecia a sua condição de pecador. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Senhor, eu não sou digno de buscar a tua face. Senhor, eu não sou digno. Eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu. Encontramos aqui nessa primeira chave, que fala sobre a pobreza espiritual, duas pessoas. Um que se considera melhor do que os demais e o outro que reconhece a sua insignificância. Aquele que reconhece a sua insignificância é o pobre de espírito mencionado aqui na palavra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os céus é lugar para pessoas humildes. O céu é lugar para pessoas que reconhecem que precisam da graça transformadora nas suas vidas. O céu não é lugar para religiosos. O céu não é lugar para pessoas orgulhosas, mas para pessoas humildes, que compreendem o quanto necessitam da misericórdia do Senhor sobre as suas vidas. Portanto, meus amados e queridos irmãos, se nós desejamos entrar no reino dos céus, tendo como base a ética de Cristo, precisamos ser pobres de espírito, que se traduzem e se configuram como pessoas humildes que reconhecem a sua total dependência do Senhor. Não se deixe levar pela soberba, não se deixe levar pela arrogância, não se deixe levar pela religiosidade, não se deixe levar pelo orgulho próprio. Puxa vida, hoje eu tenho 2 pós-doutorados. Estudei bastante, consegui alcançar os meus objetivos porque eu me sacrifiquei. Quantas pessoas muitas vezes fazem desse jeito? Não podemos abrir mão dos méritos que nós podemos alcançar na caminhada da vida. Mas é importante reconhecermos, irmãos, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos céus, daquele que é o Pai das luzes, daquele em quem não há sombra, em quem não há variação. Então todas as coisas que têm se derramado sobre a tua vida, vêm como recompensa, vêm como bênção, vêm como compaixão, expressão de amor desse Deus que ama os humildes. Se você quer viver essa ética cristã em sua essência, permita que essa chave do reino, a chave da pobreza espiritual esteja na tua vida, para a glória do Senhor. Mas o texto que nós lemos também nos fala sobre uma outra chave, a chave do choro. Bem-aventurados significa felizes. Em outra tradução, na King James, diz assim, abençoados, os que choram. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui é chorão, além do pastor Anderson? Ixi, tem um monte de gente chorona aqui, né? Porque o pastor Anderson, ele chora até com comercial de margarina, ele começa a abrir o berreiro. Só tem essa cara de bravo, mas no fundo, é manteiga derretida. Eu também não posso falar muita coisa também, não, que eu não tenho telhado de vidro. Queridos, o texto nos diz que felizes os que choram, bem-aventurados os que choram, abençoados os que choram. E eu quero dizer para vocês que nem sempre o choro é motivo de tristeza. Existem situações que o choro é motivo de alegria. Imagina uma pessoa que está aqui perdida na neve, caminhando no gelo, e chorando de dor porque os seus pés estão congelando. Essa pessoa está chorando por causa da dor, mas ao mesmo tempo ela está feliz, porque ela sabe que no momento que ela parar de sentir dor, é porque os seus pés congelaram. É porque brevemente, talvez, ela tenha que amputar os seus pés. Nem todo choro é de tristeza, e nem todo choro
é ruim. Muitas vezes chorar é bom. Eu quero te dizer nessa manhã, não permita que o teu coração se torne um coração endurecido. Não permita que o mundo e que a maldade do mundo possa colocar uma couraça ao redor do teu coração para que você perca a sensibilidade. Conta-se a história de um missionário que caminhava dentro de um leprosário, né, cuidando dos leprosos por muitos e muitos anos. Até que em um determinado momento caiu uma panela de água quente no seu braço. E ele não sentiu nada. Naquele momento as suas lágrimas rolaram, porque ele entendeu que ele havia sido contaminado por aquela doença maldita e tinha perdido a sensibilidade do seu braço. Nem todo choro é ruim. Nem todo choro expressa tristeza. Muitas vezes, queridos, precisamos abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo venha nos aquebrantar, para que não sejamos indiferentes em relação ao mundo, para que não sejamos indiferentes em relação ao sofrimento alheio. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Há uma promessa de Deus na vida daquele que tem chorado. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Eu não sei qual é o motivo das tuas lágrimas. Não sei exatamente qual é o motivo da dor que está alcançando o teu coração. Mas eu quero te dizer que o Deus a quem nós servimos é o Deus que colhe todas as lágrimas, que se importam com a nossa tristeza. O Salmo 51, versículo 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Queridos, amados irmãos, se nós queremos a segunda chave do reino de Deus, se nós queremos viver na conduta ética moral de Cristo, que é diferente da do mundo, porque lá no mundo ninguém quer chorar, não. A gente quer sorrir e celebrar e nos alegrarmos, mas dentro da ética de Cristo, dentro do padrão de Cristo, que é mais alto do que o padrão do mundo. Chorar muitas vezes é necessário, chorar de arrependimento, chorar diante de uma confissão, chorar diante de uma atitude de mudança de vida, quando nós reconhecemos o quanto precisamos desse Deus que cuida e ampara a sua igreja. Eu quero te perguntar ainda nessa manhã, há quanto tempo você não chora diante da presença do Senhor? Há quanto tempo você não consegue se aquebrantar diante do teu Deus, reconhecendo quem você é, reconhecendo o efeito dele na tua vida, reconhecendo que é necessário voltar ao princípio, voltar ao início, voltar ao primeiro amor? Eu quero te dizer nessa manhã que é tempo de chorar. É tempo de se aquebrantar, é tempo de buscar com intensidade, não a ética e o padrão do mundo, mas a ética missional que Deus tem reservado para a sua igreja, buscando as chaves do reino de Deus, para que possamos, em nome de Jesus, entrar pelas portas da salvação e abrir as portas para aqueles que vêm após nós. É para isso que Deus tem uma chave reservada para cada um de nós aqui. Essa chave serve para que a gente tenha acesso, mas serve também para que abramos acesso para que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento da graça abundante do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. O pastor Anderson falou que ia pregar dobrado hoje, mas eu vou chegar no terceiro e último tópico dessa manhã, que fala sobre a terceira chave do reino, que é a mansidão. E dentro desse entendimento de mansidão, nós percebemos que a mansidão não tem nada a ver com o tempo que a gente vive hoje. A sociedade não gosta de pessoas mansas. A sociedade não respeita pessoas mansas, porque considera que as pessoas mansas são pessoas fracas. O exemplo maior que nós temos é o seguinte: qual é o arquétipo que nós encontramos de um herói? Qual é o exemplo que nós temos de um herói? Vamos pensar no Superman. Cara todo poderoso que solta raio pelo olho, sopra gelo e voa com toda a força e tem uma força descomunal. Esse é o arquétipo de herói que nós encontramos. Alguém corajoso, alguém valente, alguém intrépido, alguém que não se deixa abalar por nada.
Por isso, queridos, se você quer viver dentro da ética de Cristo, você tem que aprender a andar na contramão. Você tem que aprender a nadar contra a maré. Você tem que aprender que cristianismo é contra a cultura. Você tem que compreender que viver na essência do propósito de Deus é necessário que você possa negar a si mesmo, abrindo mão da sua valentia, abrindo mão das histórias familiares de pessoas que resolviam tudo na faca, na bala, no revólver, no facão. Quantas histórias já ouvi? Para mim não. Para você também não. Nós vivemos hoje em novidade de vida. E a ética e a conduta que nós buscamos é aquela que o Senhor tem reservado. E Ele diz que Ele quer um povo manso. O termo grego para mansidão é a palavra praos, que se traduz como alguém controlado, como alguém meigo, como alguém que sabe conter as suas emoções e guardar, para não agir como as pessoas lá do mundo agem. Esse termo, queridos, é o mesmo termo que é utilizado para um cavalo bravo, para um potro bravo que precisa ser amansado. Talvez seja isso que Deus queira fazer com você nessa manhã. Amansar o potro bravo que habita dentro da tua alma. Amansar o pitbull que está guardado aí, esperando para explodir e para sair estraçalhando todo mundo. A ética de Cristo não é a mesma ética do mundo. O mundo fala, resolve tudo. Você anda com a faca nos dentes aí para tentar resolver tudo do seu jeito. Como diz o baiano, né? Roda a baiana e joga vatapá na cara de todo mundo. Não é essa conduta, não é essa ética que o Senhor tem reservado para todos nós. Conta-se a história de que uma mamãe chegou para o seu filhinho de 3 anos e falou assim: meu filhinho, você é a ovelhinha da mamãe, com toda alegria. Aí ele parou, analisou, ovelhinha. Fala: mãe, é o seguinte, eu sou o seu tigrinho. Eu não sou a sua ovelhinha. Eu sou o seu tigrinho. Queridos, é isso que a gente quer. A gente não quer ser ovelha, a gente quer ser leão. A gente não quer ser ovelha, a gente quer ser tigre. E a velha natureza tentando lutar contra a nossa nova natureza, gerada em Cristo, e quer produzir em nós vida abundante. Mas olha para a simbologia da ovelha e do leão. Essas simbologias da ovelha e do leão são atribuídas a Cristo. Jesus é o leão da tribo de Judá, porque ele tem autoridade. Porque quando o leão brama, todos os animais da floresta se calam. Ele é o leão porque ele tem autoridade, porque ele tem realeza, porque ele tem poder para subjugar todos os seus inimigos. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Dá um aleluia também. Os batistas aqui, os batistas do fogo, viu? Gosta de dar glória, gosta de dar aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque fazemos isso com alegria, em saber que o nosso Cristo, o nosso Mestre, é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Mas você quer ver um segredo? Algo interessante. É que o maior de todos os feitos que o Senhor realizou, não foi como leão, foi como cordeiro. Cordeiro imaculado que pagou o preço pela minha e pela tua vida, derramando o seu sangue, sangue vertido em cruz para a remissão dos nossos pecados, numa expressão de mansidão, numa expressão de entrega, numa expressão de obediência. Sejamos ovelhas submissas à vontade de Deus, que não vivem debaixo da conduta do mundo, mas da conduta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que é o Cordeiro Santo de Deus, o imaculado, o justo, o perfeito, o digno de louvor, o digno de adoração, o Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas eu já sou domesticado. Eu já tive encontro com Jesus, já não sou mais como eu era, graças a Deus. Mas, queridos, como é que nós podemos perceber se de fato a mansidão já faz parte da nossa vida? Porque tem pessoas que conseguem se controlar. Tem uma situação, antigamente eu já resolvi isso aqui de outro jeito, hoje eu consigo me controlar.
Hoje eu consigo segurar aquilo que eu tinha que falar, já não falo mais. Mas como é que se encontra teu coração? Porque muitas vezes você se controla da boca para fora, mas o coração está como um vulcão prestes a entrar em erupção, prestes a se derramar, e com um pouco mais de tempo é perigoso a lava sair para todos os lados. A velha natureza se manifestando. Ah, mas eu não sou mais como eu era antes. Não falo mal de mais ninguém. Que bom. Mas quando o indivíduo leva uma topada na caminhada, você fala, eita coisa boa. No fundo, quando o inimigo, quando o adversário se dá mal, nosso coração se alegra com a desgraça, com a miséria, com a tristeza do outro. Está vendo aí? Olha só, aí aponta. Cristão que tem um coração manso, que quer viver na ética do Evangelho, que quer usufruir dessa chave espiritual, da mansidão, não pode viver dessa forma. Praus, mansidão, domínio próprio, é um fruto do Espírito, é fruto do Espírito. Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a tua vida essa chave maravilhosa da mansidão. E abrindo a sua boca, ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, o reino dos céus não é algo que ainda vai acontecer. Não é algo que nós vamos herdar quando subirmos com o nosso corpo redimido. O reino dos céus, irmãos, é algo atual. Não é um lugar, é um estado. Não é um objetivo a ser alcançado, é uma realidade para o hoje, para o agora. A eternidade não vai se manifestar nas nossas vidas depois que nós morrermos e ressuscitarmos. Já desfrutamos da eternidade em Cristo Jesus. O reino que Deus tem reservado para cada um de nós é um estado de espírito. Cada um de nós aqui que já entregou a sua vida para Jesus, cada um de nós aqui que já compreendeu a importância do choro, a importância da mansidão, a importância de viver os padrões de Deus para a sua vida, que vão interferir na sua conduta ética, moral e comportamental, vivendo e testemunhando o amor de Deus, já desfrutam do reino de Deus e da sua graça hoje. Não abra mão daquilo que o Senhor tem reservado para você. Que cada uma das chaves do reino dos céus seja colocado nas tuas mãos. E que você possa, para a honra e glória do Senhor, abrir a porta e orientar pessoas a seguirem na mesma direção. Então, quando porventura você se encontrar diante de um critério, diante de uma situação ética, onde você não tem respostas, onde o mundo te aponta na direção A, B ou C, se lembra da palavra do Senhor Jesus quando foi questionado sobre o divórcio. Olha lá para trás, olha lá para o princípio, olha lá para a essência de todas as coisas, olha para o modelo original, para o propósito original que Deus tem reservado para as nossas vidas. No princípio não era assim. Você pode repetir comigo? No princípio não era assim. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor sobre a tua vida.